Pai do Senhor? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, unidos, exalando vida e com abundância, né? Glória a Deus. Também agradecer ao pastor Evaldo pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor aos corações dos irmãos, e também a todos vocês por estarem orando por mim, porque só Jesus, é só pela graça e pela misericórdia de Jesus. Amém? Pode tomar seu assento. Quero ler com os irmãos em Salmos. Salmo 1, ele ao todo, versículo 1 até o versículo 6. Glórias a Deus. Salmo de número 1, do verso 1 até o verso de número 6, que diz assim: a minha Bíblia está na versão transformadora, mas que os irmãos conferem na versão de vocês. Salmo número 1 diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Até aqui, meus irmãos, nós sabemos que quando a Bíblia aparece os versículos através de poema, é porque naquele tempo, por mais que esse poema não seja um interligado no outro, não rimando com a outra palavra, mas quando é um versículo que tem essa característica de poema, é porque essa palavra é a mais importante que deve ser escrita e ser lida aos nossos corações. E esse Salmo de número 1, ela é um poema, na qual ela reflete bem nos dias de hoje. Porque feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Só nesse versículo de número 1, ele nos dá 4 características de uma pessoa. Felizes os que não seguem o conselho dos perversos, né? E também felizes os que não seguem os conselhos. O outro, os perversos. 2, e o terceiro, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, e o quarto, nem se junta à roda dos zombadores, né? Que em outras Bíblias está escarnecedores. Mas antes de estar explicando, né, acerca desse salmo, do verso de número 1, ela nos mostra 2 caminhos, na qual todos nós conhecemos, que é o bem e o mal, né? Na qual nós conhecemos que é a vida eterna ou a morte eterna. Então, por isso que quando nós aceitamos a Jesus, então temos que estar preparados para quando a seta inimiga vier. Temos que estar preparados para quando Satanás vem tentar nos afligir, vem tentar pegar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração. Estamos preparados realmente para a guerra. Quando nós aceitamos Jesus, nós pensamos que tudo é paz, tudo é amor, tudo é harmonia, mas nós devemos ter essa consciência que a vida cristã é uma guerra espiritual todos os dias e todos os momentos. Então que nós devemos estar sempre preparados para essa guerra. Mas alguns das pessoas já tiveram em suas vidas a seguinte pergunta: mas cadê as bênçãos? Cadê a paz? Cadê a proteção de Deus? Estou passando por tantas provas, tantas situações. Meus irmãos, que nós não viemos ser como o povo no deserto, que eles tinham tudo o que Deus mandava, né? As roupas não envelheciam, alimentos caíam do céu, né? Tudo no dia de dia
a nuvem e de noite o fogo, né, que estava ali para proteger o povo de Deus. Mas eles mesmo assim blasfemaram contra o Senhor. Então, sim, existe essas bênçãos, existe a paz de Deus, existe a proteção, a provisão, mas que nós não venhamos fazer isso apenas na adoração pelo que Deus nos dá. Nós adoramos o Senhor porque Deus é Deus. Nós aceitamos o Senhor porque nós cremos que Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Porque não há outro além do Senhor, a não ser apenas o Senhor. Na lição de sexta-feira, o pastor Edevaldo falou na EBD que muitos dos crentes estão pensando em ir para o céu, mas apenas porque lá tem caminhos, porque lá tem ruas como de ouro puro, né? Os muros são como de jaspe, mas nós não venhamos ter esse pensamento, porque os nossos olhos têm que estar fixos no Senhor, porque esse é o principal objetivo da nossa fé, é estarmos eternamente morando juntamente e adorando o Senhor Todo-Poderoso. Mas quando nós, já aqui no versículo de número 1, na qual nós já vimos 4 características de pessoas, que a primeira é a feliz, que não segue os conselhos dos ímpios, e a segunda, os conselhos dos ímpios, né? E a terceira, não detém no caminho dos pecadores, e o quarto, não se junta à roda dos escarnecedores. Quando nós vimos os conselhos dos ímpios no verso de número 1, em Salmos 37, verso 12 e 14, diz assim: o ímpio trama contra os justos, rosna e lhe mostra os dentes. Verso 14 do Salmos 37. Os ímpios puxam suas espadas e preparam seus arcos para matar o pobre e oprimido, para massacrar os que são corretos. Vou tirar a máscara aqui, porque ele está incomodando. Então, esses são as características de um ímpio. Ele trama contra o justo, né? Ele não acha felicidade num justo, né? E também ele trama para que eles venham matar esses pobres oprimidos, para massacrar os que são corretos. Mas ele nos mostra também as influências do caminho dos pecadores e também o assento nas rodas dos escarnecedores. Esses dois, eles reforçam a compreensão da realidade. Nos textos paralelos, os escarnecedores aparecem como pessoas arrogantes que agem no ardor de sua insolência. Provérbios 21 e 24 diz assim: quanto ao soberbo e presumido, ou melhor, orgulhoso, o convencido, vaidoso e arrogante, em outras traduções, o zombador é seu nome. Procede com indignação e arrogância. Então eles são orgulhosos e desprezam os justos. Então eles são responsáveis por rixas, contendas, humilhações e agitam a cidade por mentiras. Provérbios 22, 10 fala assim: mande embora o zombador e cessarão as brigas. Não haverá mais contendas nem insultos. Provérbios 29, 8. Os zombadores alvoroçam a cidade inteira, mas os sábios acalmam a ira. Então a consequência dos zombadores, ela não anda com os sábios, né? Então ela não tem essa intimidade, nós não trilhamos os mesmos caminhos com uma pessoa que é zombador. Então elas apenas receberá humilhação, né? E pelo contrário, quem tenta corrigir o zombador apenas receberá humilhação e ódio como reação dele. Teve um culto, creio que foi no aniversário de Caquegal, na igreja de Caquegal, na qual o pastor Haroldo pregou, creio que foi, né, no aniversário de Caquegal, ou foi no culto dos jovens, não lembro, mas o pastor Haroldo falou sobre essas duas pessoas, um que era tola e uma pessoa que era justa, sábia. Então ele falou que em vez do sábio atrair os tolos com a sua sabedoria, muitas das vezes o tolo que atrai o sábio com a sua tolice. Porque o sábio quer tentar implantar que Deus é Deus, que Ele é o único e suficiente Salvador, que Deus é poderoso, é soberano, mas ele acaba de tanto ficar tentando falar alguma coisa, tentando implantar na mente dele que Deus é Deus,
que nós acabamos nos ofendendo, que nós acabamos saindo da paciência, saindo da graça, né, e acabamos partindo para cima. Então isso que é um dos objetivos de um tolo, que o tolo aproxime o outro tolo. Então, um tolo, o zombador não caminha juntamente com os justos. Então, a pessoa que diz não a essas três pessoas, essas três características, o conselho, né, dos tolos, o zombador, o caminho dos tolos e o grupo dos ímpios, esse homem e essa mulher será bem-aventurado e resistente ao mal. Esse é apenas o versículo 1, né, que nós lemos e quis deixar para os irmãos sobre essas características na qual os Salmos nos adverte. No verso 2 fala que, pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, né? Na qual sabemos que a palavra que meditavam dia e noite naquela época era a Torá, né, ou Pentateuco. Então, que nós também venhamos nos insistir na leitura para que não caiamos na conversa de Satanás, como Jesus, quando foi tentado no deserto por Satanás, Satanás falava a palavra de Deus, né? Ele mencionava os Salmos de número 91. Mas que nós devemos ter essa leitura diária, como Daniel também falou, que ele está tentando seguir a leitura bíblica, mas pelo menos ele está tentando. Muitas das pessoas nem tenta, né, na verdade. Mas que nós devemos conseguir, que nós devemos tentar, que nós devemos ter esse hábito, que nós devemos pelo menos ler um versículo, um capítulo, né? Tem várias sugestões nos celulares, né? Até mesmo na Bíblia tem planos de leitura, mas que nós venhamos seguir a Cristo em sua leitura, nos alimentando com a palavra do Senhor. O alimento da nossa alma é a Escritura e não a roda dos escarnecedores. Em Salmo 119, do 9 ao 16, diz assim: como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me teus decretos, recitei em voz alta todos os estatutos que nos destes. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei em tuas ordens e refletirei sobre teus caminhos. Terei prazer em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Salmos 119, no verso 47 e 48. Como tenho prazer em teus mandamentos, como eu os amo. Celebro teus mandamentos que amo, em teus decretos medito. E em teus decretos medito. Então que nós devemos meditar a palavra do Senhor dia e noite, né? Onde nós lemos o versículo e nesse versículo nós tentamos extrair ao máximo do que ela quer falar conosco. E assim sermos praticantes da palavra do Senhor. Quando nós lemos o verso de número 3 do Salmo 1, fala assim: ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Então, quando nós lemos essa árvore plantada à margem do rio, quando nós lemos em Mateus, nós lembramos da mulher samaritana, né? Na qual Jesus fala que ele é a água viva e quem bebe dessa água jorra água, né? Então esse é um símbolo do Espírito Santo. Então o que nós fizermos espiritualmente, nós em tudo prosperaremos. Não prosperar nessa vida terrena, né? Porque nós sabemos que neste mundo a aflição, neste mundo jaz do maligno. Então que nós não venhamos esperar nada deste mundo. Porque tudo que nós venhamos esperar deste mundo, nós iremos nos arrepender. Nós iremos estar, muitas das vezes, trocando Deus ou por bens materiais, né? Na qual nós pensamos que se fizermos dessa maneira, nós iremos ser reconhecidos. Se nós gritarmos numa pregação, nós seremos reconhecidos pentecostalmente.
né, que nós venhamos ver apenas o que é o espiritual. Porque o que nós viemos fazer espiritual por amor a Jesus, nós seremos nós iremos prosperar espiritualmente. Então nós estaremos nos enraizando, né, na fonte que jorra a água viva. Aleluia. Então que nós, até mesmo nas margens do rio, ele vai estar passando, nós estaremos plantados, mas nós não iremos decorrer a correnteza. Nós estaremos fixados, nós estaremos enraizados no Espírito Santo, nós estaremos fixados na rocha, né? Nós não estaremos nos abalando, porque nós temos a leitura diária da Palavra de Deus e nós seguimos o Deus a toda risca. Então assim, no verso 4 ao verso de número 6, nós vimos apenas a decadência das pessoas que são frustradas, né, por não seguir a Jesus. Que diz assim: o mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Quando nós lemos esses 3 versículos, nós podemos ponderar, nós podemos apontar pessoas que, no verso 4, o mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento. Então esses são os orgulhosos, esses que não aceitam dicas, não aceitam a palavra de Deus, não aceitam Jesus como suficiente Salvador, tudo é zombaria, como acontece no verso 3, que é uma árvore plantada na margem do rio. Esses no verso 4 são palhas levadas pelo vento. Então esses são levados sem saber por onde ir, sem ao menos saber a decisão da sua vida espiritual, são levadas por opiniões alheias que não estão enraizadas em Cristo. Então, no verso de número 5, na parte A, são os condenados, eles serão condenados quando vier o juízo. Na parte B serão os solitários, porque os pecadores não terão lugar entre os justos. Essas pessoas, os injustos, os ímpios, não terão um lugar entre os justos, né, que são os seguidores de Cristo no grande dia. E no verso 6 será a condenação total. Será quando Jesus voltar, e os que ficarem nessa terra, eles serão totalmente destruídos. Então o inimigo só ataca quem é valioso. Porém você vai ser um bem-aventurado que nega caminhar com os zombadores, com os ímpios, ou nós nos assentaremos à roda dos escarnecedores. Então tem esses 2 caminhos. Tem, como já foi frisado, tem o bem e o mal. Tem a vida eterna e o sofrimento eterno. Nós estaremos sendo bem-aventurados por negar a caminhar juntamente com essas pessoas, ou nós estaremos nos assentando juntamente com essas pessoas para estar na perversidade, para tentar matar alguém, para tentar matar um sonho, para tentar matar Jesus em nossas vidas. Então Jesus nos chama para sermos servos do Senhor, para sermos teu seguidor, né? Para termos intimidade com Ele. Então que nós, juntamente nessas palavras de Salmo, que é um poema, já é algo que temos que olhar com um olhar mais amoroso na Escritura, dando mais importância. Não que a Bíblia não seja importante, mas toda a Bíblia é importante. Mas eu aprendi que quando um versículo é um poema, essa tem mais a ênfase no poder espiritual, ênfase em Deus, mas ênfase no amor que temos que ter em Deus. Então que nós, como Daniel disse, que Jesus é tudo para Ele. Quando nós lemos em Lucas capítulo 12, no verso 34, diz assim: onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, na qual Ele mesmo falou que Jesus perdoou todos os pecados deles, não é diferente conosco. Jesus perdoou todos os nossos pecados, mas basta escolher que caminho nós vamos trilhar.
ou nós vamos nos assentar e ficar falando mal, tentando matar os sonhos, tentar matar os desejos, tentar matar vidas espirituais, ou nós estaremos caminhando juntamente com Cristo para fazer a tua obra, praticar a palavra de Deus, fazer com que mais almas venham conhecer a Cristo do seu modo de vida. E também falando, meditando a palavra de Deus para todos que estiverem numa situação precária, depravada, uma situação na qual ela merece ser ouvida. Meus irmãos, eu quero que todos os irmãos puderem abrir em Salmos 91. Eu posso estar quando nós lemos a Mateus capítulo 3, capítulo 4, né, sobre a tentação de Jesus, nós entendemos, nós lemos, nós conhecemos essa passagem, mas eu quero ler com os irmãos uma parte que me chama a atenção. Mas se os irmãos puderem ficar em Salmos 91, eu vou ler um trecho de Mateus 4, verso 6, que diz assim: disse, Satanás dizendo, e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuquem o pé em alguma pedra. Esse versículo se encontra em Salmos 91, verso 11 e 12. Mas quando nós lemos o versículo de número 9, pelo menos na minha versão, está escrito: se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. O verso 11 e 12, pois ele ordenará seus anjos que os protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Então esse versículo na qual Satanás falou para Jesus, ele não se enquadra nesse contexto, porque nós temos que nos refugiar no Senhor, não que nós venhamos nos despencar de um lugar para sermos, para provar que somos os filhos de Deus. Então não tome cuidado com o que as pessoas falam, tome cuidado que Satanás coloca no seu coração, na sua mente, porque o que está realmente escrito, nós temos que ler o contexto inteiro, que nós venhamos ter esse entendimento, ter essa leitura do contexto, do capítulo. Se for necessário, leia o capítulo anterior, seja necessário, leia o capítulo posterior, mas que nós venhamos entender do que realmente está sendo dito. E no verso 15 do mesmo capítulo do Salmo 91 diz: quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Então, meus irmãos, sermos cristãos não é paz, é amor, saúde, bênçãos apenas. Também Deus estará conosco em meio às dificuldades. E eu resgatarei e lhe darei honra. Aleluia. Que nós venhamos ter essa palavra no nosso coração. Que Deus venha a ser realmente tudo que temos em nossas vidas. Que todos os dias nós venhamos reconhecer Cristo em nossas vidas. Que todos os dias venhamos nos negar a fazer as coisas do mundo e se dizer sim, aceitar a Jesus, a estarmos vivendo a plenitude do Senhor, na qual o Espírito Santo já habita em nós, mas que nós não venhamos escolher que o Espírito Santo se afaste de nós, porque temos esse caminho também. O Espírito Santo habita em nós a partir do momento que aceitamos a Jesus, mas ele também pode se afastar, como se afastou de Israel, na qual nós estamos aprendendo na IBD. Então que nós, até que o Senhor venha, até que o Senhor volte para buscar os teus, nós estaremos enfrentando as dificuldades, mas que Deus estará conosco em todos os momentos, como foi dito aqui pelo irmão Maico, como foi dito pelo irmão Daniel, como foi lido também pelo irmão Oliveira, como foi também na leitura oficial pelo pastor Elmer, mas que nós venhamos estar meditando na palavra dia e noite, porque ela é que nos dá vida e é por ela que nos dará, que nós
estaremos entrando na vida eterna. Nem essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para passar para os irmãos, e que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, mas que nós viemos então, vamos orar como vocês puderem, de pé, sentados, com os olhos fechados, olhos abertos, mas que você venha estar voltado a sua mente, o seu coração para Deus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por este momento, ó Deus, na qual nós lemos a Tua Palavra, nós aprendemos a Tua Palavra, na qual o Senhor usou cada um, Senhor Jesus, como ferramentas de bênção, Senhor Jesus. Que temos, ó Pai querido, o bem e o mal, dois caminhos, Senhor Jesus, totalmente distorcidos, ó Pai, na qual não podemos, ó Pai querido, caminhar por esses dois caminhos igualmente, Senhor Jesus. Ou nós escolhemos o Senhor, ó Pai querido, Todo-Poderoso, o único Deus Salvador, o único, Pai querido, que é vivo, Senhor Jesus, desde, ó Pai querido, do Antigo Testamento até nos dias de hoje, Pai querido, na qual o Senhor fez este mundo, Senhor Jesus, e o Senhor habita até nos dias de hoje, Pai querido. Nós escolheremos, Senhor Jesus, o caminho da maldade, o caminho que faz matar, o caminho que rouba, que destrói, Senhor Jesus, e que nós, ó Pai querido, não estaremos habitando na eternidade com o Senhor. Que nós venhamos ser sábios, ó Pai querido, no meio que nós não venhamos ser tolos, ó Pai querido, que nós não venhamos estar no meio dos escarnecedores, Senhor Jesus, que nós venhamos estar, ó Pai querido, caminhando para o alvo que é Cristo, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, que nós venhamos ser, ó Deus, todos os dias, Senhor Jesus, leitores da Tua Palavra, Pai querido, onde ninguém, Senhor Jesus, poderá te enganar, ó Pai querido, por falsas profecias, Senhor Jesus, por falsas, ó Pai querido, palavras, por falsos profetas, ó Pai querido, e que nós venhamos ser entendedores da Tua Palavra, Pai querido, que nós venhamos estar, Senhor Jesus, adentrados na Tua igreja, Senhor Jesus, para escutarmos o testemunho, para escutarmos, ó Pai querido, o louvor, e que nós venhamos nos dar, Senhor Jesus, por completo ao Senhor, ó Pai querido, porque a Tua igreja, Senhor Jesus, é o que nos faz crescer, Senhor Jesus, porque a Tua Palavra é que nos faz, ó Pai querido, crescer, Senhor Jesus, porque o testemunho, Pai querido, a comunhão que nos faz crescer, ó Pai querido, mas que nós venhamos estar completamente no Senhor, ó Pai querido, onde, Senhor Jesus, Satanás tenta nos matar, tenta roubar, tenta destruir a nossa família, Senhor Jesus, na qual hoje é o culto da família, Senhor Jesus, mas que nós venhamos ser usados, ó Pai querido, para ensinar a palavra, Senhor Jesus, às nossas crianças, para ensinar a palavra, Senhor Jesus, aos nossos cônjuges, para ensinar aos nossos pais, ó Pai querido, na qual o caminho que devemos andar, Senhor Jesus, para não se desviar, ó Pai, para não se desviar nos caminhos que é mau, Senhor Jesus. Nós não queremos ser orgulhosos, ó Pai, nós não queremos voar, ó Pai querido, como palhas ao vento, ó Deus, nós não queremos ser condenados, ó Pai, nós não queremos ser solitários neste mundo, Senhor Jesus, em sofrimento, ó Deus, nós não queremos ser condenados, ó Pai querido, nós queremos ser reconhecidos como filhos do Senhor, nós queremos ser reconhecidos, ó Pai querido, aquele que anda e os outros apontam, aquele é crente, Senhor Jesus. Nós estamos numa família, Senhor Jesus, que todos nós iremos morar com Cristo, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a oportunidade no nome